Olá! A Câmara promoveu um evento sobre displasias ósseas com a participação de especialistas, parlamentares e pacientes. A ideia foi debater o tema justamente sob as três perspectivas: médica, governamental e social. O deputado doutor Zacarias Calil, do União Brasil de Goiás, foi quem propôs a realização do evento. E por isso é com ele que eu converso agora. Olá, deputado, muito bem-vindo. Vamos falar primeiro, para quem não conhece, o que são essas displasias ósseas e se elas são uma doença rara? Sim, a displasia óssea é um defeito congênito, né? É uma mutação que ocorre em determinado gene e tem mais de 400 tipos. E a condroplasia é a mais comum. O que é a condroplasia? É o nanismo. Então, veja bem, na área médica, o A, ele significa não, em latim, né? Condro, isso é cartilagem, e plasia é aquele desenvolvimento. Então, a condroplasia, a falta do desenvolvimento na cartilagem, da chamada osteogênese. Então, essas pessoas nascem com várias deformidades do ponto de vista ósseo, né? Então, displasia é uma coisa assim, totalmente irregular, por assim dizer, no desenvolvimento. Esse osso seu aqui é displásico, ou seja, ele não é anatomicamente normal e com baixa funcionalidade, geralmente é assim que a gente chama. Certo. E a displasia fibrosa crâniofacial? É uma doença benigna que substitui o osso do crânio ou da face por um tecido fibroso. Eu queria saber, na prática, o que fica aparecendo assim? Uma grande deformidade, porque fibrose é cicatrização. Então, por exemplo, quando você opera, faz uma cirurgia ou tem um trauma, alguma coisa, aí aquela parte ali que a gente chama de tecido, né? O tecido na medicina é a área anatômica. Ele fica endurecido, duro e não deixa desenvolver. Então, é a fibrose, isso aí que acontece. Então, mas não é a mesma coisa que, por exemplo, naquele filme em que o rapaz tem um rosto maior. Não, é o contrário, é menor. Pode ser menor, entendeu? Onde ele, naquele desenvolvimento, ele fica com aquele tecido fibrótico. É como você pegar O Homem-Elefante do filme não é o caso. Pode ser considerado, né? Porque ele tem deformidade óssea ali também, né? Uma série de situações ali que causam isso. Certo. Existe um tipo de displasia... Não, eu ia perguntar justamente sobre o nanismo, que o senhor já falou. Quer dizer, não é que é um tipo de displasia que é mais comum neles, é que a displasia faz com que eles sejam... Exatamente. Tenham nanismo. Porque ela afeta o crescimento ósseo, né? Que é a forma mais comum de nanismo desproporcional. Porque eles têm a cabeça grande, os membros são encurtados, eles apresentam também alteração na coluna, principalmente aqui, ó, nessa região cervical, e ali tem um fechamento do canal. Isso aí pode levar até a morte súbita. Então, eles têm esse problema, que às vezes você tem que corrigir com cirurgia. Então, são situações... Então, quem tem o nanismo tem que ficar sempre de olho e ser... Ou fazer o procedimento, né? Ou já fazer logo o procedimento. Você faz o procedimento através de um exame, né? Você faz uma ressonância magnética com contraste e você vê exatamente o que nós chamamos de afinamento, né? Na realidade, a gente chama de estenose do canal medular ali nessa região. Isso aí leva a uma série de complicações. E também eles têm os membros encurtados, né, e tortuosos. Então, quem viu ontem essas crianças aqui na Câmara pôde presenciar exatamente da maneira que eles são descritos na literatura médica. Sim, essa foi a parte em que vieram os pacientes, né? Exatamente. É interessante ter os pacientes porque as pessoas veem com os próprios olhos os resultados dessas modificações genéticas, né? E eles não têm alteração cognitiva, né? São crianças inteligentes que participam de tudo. Inclusive o Gabriel é um dos organizadores, né? Ele é até filho da Juliana lá de Goiânia e eles investiram muito, né? Logo após o nascimento, uma série de cirurgias, tratamentos e tudo. Hoje ele é um rapaz, estuda
nível superior na FGV em São Paulo, quer dizer, ele é um líder lá, ele é um líder. É, porque o preconceito é enorme. Enorme, né? Esse aí é um dos temas que a gente discute muito, porque além disso, eles têm uma série de barreiras, né? Desde aquela mobilidade que eles não apresentam, de estacionar o veículo ou de se deslocar para um lugar para o outro, né? Devido à própria deformidade dos membros inferiores. E altura também, né, deputado? Tudo é feito para pessoas de 1,50 m para cima, né? Exatamente. Você, por exemplo, vai pegar uma xícara de café, uma cozinha tem que ser adaptada, a geladeira adaptada. E você também corre o risco muito de acidentes domésticos, né? Então, há um tempo atrás eu assisti até um programa aí de televisão e eles trabalhavam lá nessa emissora e mostraram o dia a dia do casal, né? De anões, né? Por assim dizer, mas eles mostrando a rotina deles. Não é fácil, não. Durante muito tempo foram separados da sociedade, né? Eram colocados como em circos e tudo. Pois é, isso é um absurdo. Mas nós tivemos aqui na legislatura passada o Patrick Dornelles. Ele tem mucoviscidose, baixíssima estatura, né? Um anão na realidade. E a Câmara se adaptou a ele. E ele se adaptou à Câmara também com uma série de... Ele andava numa cadeirinha elétrica, né, motorizada, e ele tinha todo o apoio aqui da Câmara, inclusive com oxigênio e tudo, né? Então, assim, são barreiras, né, que eles enfrentam, porque nós também não temos, assim, um centro especializado, profissionais especializados. Eles precisam de fisioterapia. Ontem, os depoimentos aqui foi uma coisa, assim... É impressionante, eles falando da dor que eles sentem no músculo. Impressionante. Então, tem dia que ele levanta, poxa, será que eu vou dar conta de ir trabalhar hoje, ter minha rotina normal? Ou seja, a gente fica pensando só na estatura e não é, né? Exatamente, não é só a estatura. Quais as novidades médicas trazidas no encontro, deputado? Inclusive, teve um médico australiano, ele esteve aqui ontem, e ele desenvolveu o medicamento, né, o Vosoritida. E esse medicamento, ele atua ali após o 2º ano de vida, na formação do crescimento ósseo. Então, é para esse caso de nanismo. Foi mais falar do nanismo mesmo, né? Exatamente. Basicamente, foi só o nanismo. Mas o que eu queria complementar é que não é só a pessoa que tem o nanismo, mas ele envolve todo um complexo familiar. Em todos, né? Todos os sentidos ali, da família, dos amigos. É tudo assim, não é uma questão simplesmente, às vezes, igual você falou aqui agorinha, né? Não é só o crescimento, né? Então, tem muita coisa envolvida nisso aí, que não é uma coisa que, às vezes, você entra com um mandato de segurança lá, uma judicialização para pagar o tratamento. E aí, às vezes, eles falam, não, isso aí é só por causa do crescimento. Não, não é isso, não. Como é que está o tratamento? O que o governo falou, já que isso foi ouvido também? Então, são também? políticas públicas, né? Eles não compareceram na audiência para a gente poder discutir melhor, né? Ninguém ligado ao SUS, por exemplo? Não participaram. Mas a gente sabe, né, que é um tratamento caro, muitos judicializam. Inclusive, teve um casal de médicos do interior de Goiás, que eles estiveram aqui com a criança. Ela tem nanismo, acho que ela estava com 6 meses. Ele conseguiu a judicialização para fazer o medicamento num período mais precoce. Só que o juiz pediu a perícia e o perito falou, não, ela ainda não está na idade, não, é só daqui 1 ano e meio para fazer o medicamento. E ele estava revoltado, né? E com razão, porque se você faz o tratamento mais precoce, você sim. Inclusive a Anvisa já anunciou que você pode fazer o tratamento a partir dos 6 meses de idade. Com medicamento? Com medicamento. E eles não leram isso, né? A regulamentação da Anvisa. Aí ele estava super revoltado, com toda a razão, medicamento caro, né? Então, de alto custo, mas tem que ser tratado, isso é uma vida, né? Você não pode deixar numa situação dessa. Deputado, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou.
Eu conversei com o deputado doutor Zacarias Calil, do União Brasil de Goiás, sobre o encontro que debateu a displasia óssea. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que fica no YouTube da Câmara. Até a próxima.